Oi, pessoal! Vamos agora ao terceiro capítulo do livro Amigos para Servir. Capítulo 3. As pequenas graças que recebemos de Deus. Não estamos suficientemente agradecidos pelos pequenos benefícios recebidos de Deus. Agradecemos por nos criar e redimir, por nos ter dado bons pais, esposa e filhos amados, e por se entregar continuamente no sacramento do altar. Mas, para além destas poderosas graças que mantêm, por assim dizer, a trama de nossas vidas, muitas outras graças nos são concedidas cotidianamente. O companheiro sensato que conheci no primeiro ano da universidade, que me edificou em vez de me corromper. A acolhida paterna do Sr. Ampère e o conselho do Sr. de Chateaubriand, para que não fosse ao teatro. E também alguns impulsos não tão relevantes, como aquela inspiração que me levou a visitar meus pobres num dia em que estava de mau humor e que me levou de volta para casa. Envergonhado por comparar meus sofrimentos insignificantes com a terrível realidade deles. Quantas vezes uma circunstância sem sentido ou algo inoportuno, como um visitante que me aborreceu e que eu desejei que sumisse para Hong Kong, depois me deu oportunidade de fazer o bem para uma outra pessoa. Este é um trecho do capítulo 16 da obra de Kathleen O'Meara, Frederic Ozanam, Sua Vida e Sua Obra. Comentário. Ozanam foi uma pessoa sensível, preocupava-se e muito com seus entes queridos, sua família e amigos. Também disse muitas vezes em sua correspondência quanta necessidade tinha de estar com eles, de partilhar as alegrias e as tristezas, enfim, a vida. Deus desde sempre ocupou um lugar que não era pequeno no pensamento e na ação de Frederic Ozanam. Ele era capaz de vê-lo até nos detalhes mais insignificantes e, sem cair no providencialismo, agradecia a Deus por ter cuidado dele e ter permitido que experienciasse este lindo serviço, preocupando-se ele mesmo com outras pessoas para, assim, continuar a obra criadora de Deus. Basta recordar aquele belo trecho que pronunciou quando sua filha nasceu. Sou depositário e guardião de uma criatura imortal. Este é um trecho que foi escrito no dia 24 de julho de 1845, data de nascimento de sua filha Marie. Por isso, este parágrafo não nos surpreende quando ele dá graças a Deus não só pelas grandes coisas que fez por nós, criar-nos e redimir-nos, mas também pelas menores, nas quais a alma sensível de Ozanam era capaz de ver também a mão divina. Ressaltemos, dentre tantas, uma dessas imagens. Aquela inspiração que me levou a visitar meus pobres num dia em que eu estava de mau humor e que me levou de volta para casa, envergonhado por comparar meus sofrimentos insignificantes com a terrível realidade deles. Deus nos fala através dos pobres, e os pobres nos ensinam a colocar em seu justo lugar nossas dores e preocupações, comparadas com as deles, seguramente são insignificantes. Dar graças a Deus porque nos fala desta maneira, através dos empobrecidos, teria que ser algo habitual para nós, os que, como Ozanam, sabemos descobrir no rosto dos necessitados o rosto do próprio Salvador. Nós, vicentinos, que estamos convencidos de que Deus nos fala por sua Sagrada Escritura, também o estamos de que continua nos falando pelo clamor dos pobres. O Papa Francisco, durante a primeira Jornada Mundial dos Pobres, disse que nos pobres se manifesta a presença de Jesus e que, se aos olhos do mundo eles têm pouco valor, são eles os que nos abrem um caminho para o céu, são nosso passaporte para o paraíso. Aqui tem uma nota. No dia 19 de novembro de 2017, celebrou-se a primeira Jornada Mundial dos Pobres, instituída pelo Papa Francisco ao final do Jubileu da Misericórdia. Esta jornada tem como objetivo, em primeiro lugar, estimular os fiéis
para que reajam diante da cultura do descartável e do desperdício, fazendo sua a cultura do encontro. Ao mesmo tempo, o convite está dirigido a todos, independentemente de sua confissão religiosa, para que se disponham a partilhar com os pobres através de qualquer ação de solidariedade como sinal concreto de fraternidade. Esta é uma mensagem do Santo Padre Papa Francisco para a primeira Jornada Mundial dos Pobres, em 13 de junho de 2017. Os pobres são pessoas que nos chamam à conversão. Assim como Frederico Zanan se envergonhava de seus pequenos problemas em comparação com os deles, a nós eles nos recordam qual é o plano salvífico de Deus para todos os homens. Nas palavras do Papa Francisco, precisamente hoje, quando falamos de exclusão, vem rapidamente à mente pessoas concretas. Não coisas inúteis, mas pessoas de valor. A pessoa humana colocada por Deus no ápice da criação é muitas vezes descartada, porque muitos preferem as coisas que passam. E isso é inaceitável, porque o homem é o bem mais valioso aos olhos de Deus. E é grave que nos acostumemos com esta ideia de descartável. É para se preocupar quando se adormece a consciência e não se presta atenção ao irmão que sofre junto de nós ou aos graves problemas do mundo. Peçamos a graça de não afastar os olhos do Deus que nos contempla e do próximo que nos questiona, especialmente do irmão esquecido e excluído, de Lázaro, que jaz diante de nossa porta. Para eles se dirige o olhar da Igreja. Esse é um trecho da homilia do Santo Padre no Jubileu das Pessoas Socialmente Excluídas, de 13 de novembro de 2016. Oxalá saibamos escutar a voz de Deus também nos empobrecidos e, como Zanan, dar-lhes graças por sua presença salvadora. Sugestões para a reflexão pessoal e a partilha em grupo. Dissemos que os pobres são um verdadeiro chamado à nossa conversão e que servir-lhes é um privilégio. Como isso é demonstrado em nossas vidas? Podemos recordar alguma experiência que exemplifique a mão de Deus atuando nos pequenos detalhes? Bem, pessoal, aqui terminamos o capítulo 3. Vocês então vão compartilhar o vídeo, comentar com a gente qual foi a reflexão de vocês com relação a essas questões, tanto nas suas conferências quanto as suas reflexões pessoais, tá bom? Obrigada, até a próxima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.